por isso que eu gosto de Jeová, né? Nós gostamos, nós adoramos ao Senhor. Estamos muito felizes nesta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, não é, com os amados irmãos, com a amada igreja. E também essa oportunidade de estarmos aqui com a nossa União Masculina Missionária e outros irmãos que vieram nos acompanhando. Gostaria de pedir, a minha esposa está aqui, Marisa, tá bonita, tá toda organizada aí. Pode ficar de pé, Marisa? Ficar de pé. Pense, viu? Pense na vitória, viu? É bênção. Agora, toda a IEBT de pé, por favor, toda a IEBT. A IEBT, que veio comigo, a IEBT, os irmãos. Tem alguns irmãos que vieram também nos acompanhando. Pode sentar, os irmãos. É uma alegria, né? Eu tenho falado, a gente tem orado também por essa igreja. Está lá no nosso caderno de oração, no nosso culto matinal, no nosso momento de oração, madrugada, sempre apresentando ao Senhor. Porque eu percebo que essa igreja tem uma característica muito parecida com a nossa lá. Na IEBT, tem esse perfil musical, tem essa alegria. Lá a gente pula, é um negócio abençoado, viu? É uma alegria. E eu não lembro quantas vezes estou aqui. Eu confesso que eu não lembro, né? Mas já faz um... Tem mais, eu acho que tem mais. Vezes. Não, vezes assim. Ah, sim. Cada vez, eu estou contando assim, tipo, 3 vezes, 2 vezes. Ah, tá. Vezes, Deus, tá parecendo a matemática da igreja. Sim. Isso é isso, mas não é isso, é mais isso. Pensa numa igreja cheia de mistério, né? Deus está indo. Pastor cheio de mistério, mas é bênção do céu, viu? É uma alegria a gente estar aqui, como eu falei. E esse tema, misericórdia, desperta a igreja, né? Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Outra tradução diz, vai te esclarecer. Agora tem que ter um despertamento, viu? Tem que ter um despertamento para Jesus Cristo realmente falar, que Ele já tem falado conosco. Que esse culto, se acabasse aqui, a gente diz, puxa vida, porque Deus já falou, através desse quarteto, que eu amo muito, o quarteto, eu sempre aqui, eu louvo a Deus, né, porque a gente vê também um trabalho sério dos nossos irmãos, e a alegria que eles têm de servir ao Senhor. Então, isso é muito bom, e toda a igreja que tem esse perfil também de alegria musical. A IEBT, receba um abraço da nossa igreja. Hoje a gente está em conferência lá também, vê. Mas tem um pessoal lá, está tudo tranquilo. E tem os outros pastores. E nós estamos aqui para cumprir não só essa agenda, mas ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele tem falado conosco, através dessa igreja, deste ministério. E agora a gente vai ler a palavra. Os irmãos podem se colocar de pé, por favor? Vamos colocar de pé. A gente vai ler em Efésios, capítulo de número 4. Capítulo número 4. O apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta, né? Ele pede um despertamento à igreja. Capítulo 4, vamos ler a partir do verso 17. 4:17. A santidade cristã é oposta à dissolução, à corrupção. A igreja é santa. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. A igreja é diferente para a glória de Deus. A gente vai ouvir dentro dessa perspectiva, desse tema, de um despertamento. Nós vamos aqui realmente sentir, já estamos sentindo a presença do Senhor. Capítulo número 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que,
quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O versículo 25, a igreja pode ler comigo? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27, toda a igreja. Nem dê lugar aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, o versículo 1, toda a igreja. E andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabeis, e pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 8, toda a igreja comigo. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai na luz como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só refletir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14, toda a igreja. Pelo que diz: e Cristo te iluminará. Versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Pai querido, Deus de amor, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai. A nossa alegria, Pai, de estar aqui em tua casa, com teus filhos, comemorando 17 anos de organização, ó Pai, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque tu és o Deus que nos tiraste das trevas e nos trouxeste para o teu reino de luz, ó Pai.
Ó Pai querido, obrigado porque essas admoestações para a igreja em Éfeso, ela serve para todas as igrejas no tempo de hoje, ó Pai. Obrigado a Deus porque é uma igreja, ó Pai, que também vivencia a manifestação do evangelho, da palavra, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Temos louvores, temos alegria, temos esses momentos maravilhosos, também temos a palavra, ó Deus, que fala ao nosso coração. Muito obrigado a Deus, porque durante esses 17 anos, meu Deus, um desejo tão profundo desta igreja, em sempre te agradar, ó Pai, fazer o Senhor sorrir, viver a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque essa palavra é um despertamento, ó Deus, para todos nós. A igreja precisa despertar, meu Deus, porque nós somos agora novas criaturas, ó Deus. Nós somos pessoas feitas em Ti, ó Pai, pela Tua graça e infinita misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por esta leitura. Muito obrigado, ó Deus, pela apresentação desse texto, pela apresentação da divisa desta festa, dessa alegria, deste aniversário. Obrigado, ó Deus, porque é uma exortação para despertar a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber o quanto o Senhor quer, ó Deus, que despertemos e todos nós possamos assim fazer a Tua vontade. Obrigado. Fala nosso coração, ó Pai. Ó Deus, que a mensagem venha do céu, do alto, não seja da forma que o pastor quer, mas o Teu Espírito Santo que está presente aqui neste lugar, ó Pai, sabe a necessidade da Tua igreja. O Senhor sabe, ó Deus, como nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Pai querido, e nós assim queremos ouvir. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Irmãos, pode sentar. Amados irmãos, esse texto que nós lemos é um texto um pouco até prolongado, e eu fiz questão de ler todo esse texto, porque todo esse parágrafo, ele vai culminando no apóstolo Paulo falando sobre a necessidade daquela igreja despertar, da igreja ela observar os preceitos de Deus, uma igreja que realmente e verdadeiramente ela tinha uma vida com Deus. A igreja de Éfeso, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Roma, ele estava preso. É uma carta da prisão. Paulo estava preso e ele escreveu esta carta para a igreja de Éfeso. Paulo, que tinha um chamado, apesar dele não ter sido apóstolo de Jesus Cristo, chamado por ele, pelo menos naquele primeiro momento dos 12, mas ele recebeu um chamado antes. No começo dessa carta, os irmãos chamam a atenção dos irmãos, Paulo, ele se identifica aqui, se apresenta, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus Cristo, santos e fiéis em Jesus Cristo. Paulo dá esta saudação de punho e se apresenta como alguém que é enviado da parte de Deus, que recebeu uma revelação de Deus. E aquele povo, ele esperava justamente Deus falar ao seu coração, falar à sua igreja, graça a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo falando para aquela igreja, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Aqui, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando àquela igreja da sua chamada, da sua experiência e da revelação que teve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, perseguido, e sabia que aquela igreja também sofria perseguições, ele sempre estava exortando ela a olhar para Cristo. Esta carta, ela foi escrita quando Paulo estava em Roma, preso, tendo sido enviada àquela igreja através de Tíquico, está no capítulo número 6, versículo 21 e 22. É importante dessa nota histórica, para a gente entender melhor, Paulo enviando o porquê Deus ali estava tratando daquele povo, daquela igreja. Então aqui o texto diz que Tíquico, também um missionário, ministro do Senhor, ele informou tudo o que Paulo estava passando, escreveu
E ali ele entregou aquela igreja. Essa carta aqui, a carta aos Efésios, ela é uma carta diferente das demais, das outras também de prisões. Eu me lembro que uma certa vez no meu aniversário eu ganhei um presente de uma diaconisa lá na igreja, não é? As cartas de prisões, não é? Dr. Shed comentando, e eu gostei muito, porque eu fiquei ali aprendendo o amor de Paulo, o fervor de Paulo, mesmo preso, ele sabia que a mensagem teria que continuar. Isso é uma grande lição para todos nós que somos lideranças, trabalhamos, porque quem que não tem dificuldade? Quem que vem para a igreja só quando está tudo bem? Nós vimos para a igreja na luta. É possível até que você saiu de casa hoje, deixou lá uma questão, mas eu vou para a casa do Senhor, eu vou orar. Irmãos, não tem nada fácil, e a vida do apóstolo Paulo foi difícil. Às vezes a gente vê os irmãos cantando aqui, é o quarteto, é o neomasculina, só Deus sabe como a gente chegou até aqui, mas nós chegamos pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos escolhidos deles, e nós realmente estamos buscando esse despertamento. Paulo diz aqui, fiz algumas anotações que eu acredito que seja muito importante. Ele estava na prisão e ele percebia que quanto mais era intensa as tribulações que ele passava, ele enfrentava, mais abundante eram as consolações. Por isso que ele chega a dizer também, onde abunda o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus em nossas vidas. Temos lutas, temos dificuldade. Quem que disse que não tem? Temos. No mundo tereis o que, igreja? Aflições, mas a gente segue em frente, olhando para Cristo, sempre para Ele, o autor da nossa fé. Então, queridos, mais abundante eram as consolações, e Paulo, com esforço, ele queria levar para aquela igreja, fornecer fé para aquela comunidade, incentivar. Ele queria, na verdade, encorajar aqueles irmãos a perseverar na fé. E Paulo estava enfrentando muitas e diversas dificuldades e aflições e perseguições. Isso tem ensinamento para a igreja que completa 17 anos. Não foi fácil chegar até aqui. A gente vê o sorriso largo do pastor, a alegria, mas ele sabe, só Deus sabe o que aconteceu durante esses 17 anos. Quantas vezes Satanás, o diabo, que ele vem matar, roubar e destruir, ele quis atrapalhar esse trabalho, mas o Senhor diz assim: olha, tu és Pedro, homem, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa igreja, o fundamento dela é Cristo, não só é dos apóstolos, mas acima de tudo Cristo, Ele é a nossa única esperança. Queridos irmãos, tem um grande ensinamento. As aflições que a gente passa no tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada. E o apóstolo Paulo fala de dificuldade. Ô pastor, hoje é festa, o pessoal cantou tudo isso, o senhor está falando de dificuldade? Elas existem, elas são reais. Talvez você esteja aqui até preocupado com alguma coisa, com algo que tenha pagado, de repente é uma preocupação financeira, ou alguém que ficou em casa enfermo, ou as dificuldades. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo está presente na nossa vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Tem água aí, varão de fogo? A água está aqui? Ah, isso, o inimigo é triste, né? O inimigo, né? Estava escondido aqui. Isso é o inimigo para me aperrear. Mas vamos lá. Nós precisamos olhar sempre para Cristo. Ele é o autor da nossa fé. Não desanime com nada não. De vez em quando eu fazia assim, mas Jesus, mais astúcia, né? Mas então, vamos voltar aqui para o texto. Isso nos ensina. Olha, irmão, a igreja, sempre a gente tem aprendido. Olha, eu aprendo tanto na igreja. A gente aprende. Eu não sei o que é que tem crente, eu não vou para a escola dominical, que eu não tenho o que aprender. Menino, você tem o que aprender sempre. A palavra de Deus, ela se renova, pois escola bíblica dominical é o seminário permanente do crente. A gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa buscar o Senhor, porque os dias são maus, tempos difíceis, e Paulo estava ensinando isso justamente àquela igreja. Agora, por incrível que pareça, eu lembro muito da carta que Paulo escreve também aos Romanos, quando ele diz que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que são chamado por Deus, para os filhos de Deus, coopera. A gente diz assim, mas isso está me atrapalhando. Deus tem um projeto, e através dessa luta, que Ele tem uma vitória para a sua igreja. Paulo era um homem que
estava preso, cantava. Estava amarrado, cantava. Paulo estava perto da meia-noite, ele também adorava, e ele cantava, ele via dando um terremoto, aí é que ele fazia a obra do Senhor. Irmão, não espere para cantar quando tudo tiver pianinho, não. Cante na luta, louvarei o Senhor, na alegria ou na dor, eu vou cantar, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. É para cantar. Ou você acha que as irmãs vêm aqui cantar, fizeram até uma coreografia, está tudo em paz, está tudo bem? Tem as lutas. Tem um canto que diz assim: essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem. A paz que eu sinto na minha alma é porque eu sirvo a Jesus. Eu amo o meu Senhor, e Ele me dá vitória. Por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você não pode sair daqui cabisbaixo. Levante sua cabeça, Deus é maior e a vitória é nossa, no nome de Jesus. A igreja pode ficar de pé, bem rápido, de pé. A igreja pode ficar de pé. Agora dá um glória. Pode sentar. Meu irmão, isso aí é tática, ninguém dorme. Não é possível, um calor, não dorme. Mas aí a gente vai e dá glória. Teve um que demorou para levantar, da próxima vez não, vai ter outro, não? Teve um que demorou para levantar, mas agora, dessa vez, foi um bom ensaio. Mas então, gente, luta nunca vai parar o crente. Paulo, diante da morte, ele disse assim: eu sei quem tenho crido, estou certo que ele é para guardar a minha vida, o meu tesouro até o dia final. Oh glória. Então, irmãos, aqui Paulo, o objetivo desta carta, aí chegar num tema, eu queria chegar até lá e a gente perceber que o objetivo de Paulo ali é firmar ali naquela igreja a verdade. A gente anda com a verdade liberta, fortalecendo a fé cristã e levando os seus leitores e todos ali aqueles seus contemporâneos a um aprofundamento acerca do mistério do Evangelho. Me parece que hoje a gente vive numa geração muito superficial. A gente parece que não aprendeu mais um salmo, a não ser o 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem um segundo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas e refrigera o quê? A minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. É preciso ler a palavra, é preciso estar, porque, irmãos, os dias são difíceis. E Paulo já percebia isso naquela igreja, apesar de ser uma igreja ardorosa, uma igreja que servia, e eram muitas lutas, mas aquele povo ali da igreja de Éfeso eram pagãos, eram idólatras, diferentes, longe de Deus, não tinha conhecimento não, até que veio o Evangelho. O Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo foi chamado a Deus para pregar aos gentios. Ele fala do Evangelho da graça. É nessa carta, no capítulo 2, que ele vai dizer: pela graça sois salvo, mediante, e isto não vem, é o que? É dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não merecemos, é a graça de Deus, é um favor que não merecemos, mas Deus é tão bom, que Ele nos salvou, e Ele nos mantém de pé. Quem mantém você de pé, quem mantém a igreja de pé, é Jesus de Nazaré. Então, amados irmãos, esse é um texto muito forte. No passado, aquela igreja era idólatra, era uma igreja que não tinha o amor de Deus. E eu fico pensando, não é só aquela igreja não, eu fico pensando, um tempo atrás, onde é que você estava? Você que está me ouvindo, onde nós estávamos, dia de sábado assim, hein? Quem sabe a mulher aperreada em casa, eu não é? Dificuldade, cadê esse homem que não chega? E às vezes passava a noite e virava, naquele tempo. Hoje você bota um paletó, uma gravata, ela fala, como ele está lindo. Está diferente, né? Agora está em Cristo, é uma nova criatura. E aquela igreja, Paulo pregava sobre a graça, sobre o ministério. E aqui, amados irmãos, o autor desta carta, ele se identifica, ele se apresenta: eu sou Paulo. E ele não negava: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, eu tinha uma vida longe de Deus. Queridos irmãos, e ele agora foi separado para o ministério.
Você sabia que você está escutando aqui, você foi separado para cantar? Deus separou você para louvar? Deus separou você para contribuir, é separado. Deus chama a gente para ministrar. Então aqui é uma separação de Deus e Paulo reconhece isso. Ele ressalta que não assumiu a função de apóstolo por si mesmo. Ele não se autoconsagrou, mas ele foi chamado, caiu do cavalo, ouviu uma voz, teve todo um processo de revelação e ele não entendia. E ele foi separado pela autoridade de Cristo. Você sabe que não foi você que escolheu a Deus? Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário. Eu escolhi e vos nomeei para que vá Deus. Deus não salvou a gente para a gente ficar parado, não. É o tipo crente bancário. Sabe o que é crente bancário, né? Crente de banco. Ele não quer crente bancário. Uma certa vez eu fui empregado numa igreja, o pastor disse, aqui é tudo bancário. Eu disse, todo mundo trabalha em banco, é? Pensei, né? Eu falei, nada, tem muitos aqui crente de banco. Aqui não, aqui eu sei que o pessoal trabalha, né? Mas, irmãos, vamos acompanhar um pouquinho de Paulo nesta carta. E eu queria fazer um desafio à igreja. Até amanhã. Todo mundo vai ler essa carta, viu? Hoje em casa já começa. 6 capítulos é no instante. Você vai se deparar logo com Satanás no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra a potestade, é o diabo. Paulo fala sobre isso. Ele é perseguidor. Ele veio com o propósito de querer acabar com a gente. E aqui, meus irmãos, Paulo, ele fala de 2 aspectos fundamentais da fé cristã. É nesta carta. 2 aspectos fundamentais que se aplica também à IEBT, a esta igreja, a todas as igrejas em todos os tempos. Primeiro, ele discorre sobre o privilégio dos crentes, de ser crente. Você sabia, eu tinha um professor chamado Maeli Vilela, era professor de História da Igreja, nunca mais esqueci esse camarada. Eu fiz seminário no Presbiteriano no Norte do Brasil, passei lá 5 anos. E ele dizia assim, olha, garotão, me acompanha aqui, garotão. Ele era meio perturbado, o pessoal achava, né? Ele, garotão, olha para mim aqui. Crente é gente fina, eu me visto bem, garotão. Garotão, eu sou crente, e crente é gente fina, o crente é diferente. O crente é uma pessoa... Irmãos, e é verdade mesmo. É verdade, o crente é diferente, o salvo. Estou dizendo o salvo, estou falando do salvo. Crente, quando eu falo salvo, é diferente. E ele disse que quando ele chegava na igreja, pastor, não, todo mundo sabia que ele era pastor. Não é por conta da vaidade, porque ele disse assim, a gente tem que dar o melhor ao Senhor. Você vem para a igreja como? Dê o melhor ao Senhor. Eu nunca esqueço de um diácono na nossa igreja, hoje ele não está conosco mais, e uma certa, ele era um servo do Senhor, um diácono, e ele era dizimista fiel. Os irmãos que estão aqui na EBT sabem dessa história. O nosso diácono, aí ele chegava, na hora que ele ia dizimar, o pessoal da tesouraria, que tem a sala da tesouraria, já sentiu o perfume quando ele abriu, ele perfumava as notas. Era, com a cheiro suave, ele dava um jeito, dava um grau, pegava as notas mais novinhas, ele ajeitava tudo, eu vou dar para meu Deus o melhor, irmão. Lá em Malaquias, atento que foi que Deus disse, o camarada pegou um sacerdote, foi dar um animal cego para oferecer, fez, dê esse animal cego ao teu governador, ao teu prefeito, eu sou o Senhor, eu mereço o melhor. Deus dá o melhor a gente, quem vai dar a Deus o resto? Dê a Deus o melhor. Diga para o seu irmão, dê o melhor a Deus, dê o melhor a Deus, dê o melhor ao Senhor, é para dar o nosso melhor a Deus, irmão. Lembrei, dá o melhor ao Senhor. Então aqui, ele fala, aqueles cristãos que eram pagãos, idólatras, no passado, não importa, passou. Tem aquela música, né, de Armando Filho, não sei se ele vai cantar, mas lembranças do passado vêm, que querem me fazer, ou mesmo palavras que não querem a gente acreditar. Deixa eu dizer uma coisa a você, não fica triste não fica moada não fica meio triste, beiçudo não, tem gente que não gosta de você nada, é Satanás, bota essa cabeça, mas você ora por ela, amém? A gente tem que orar um pelo outro, orar por aquele que persegue, amar, é a Bíblia quem diz isso. E Paulo, ele lembra que aqueles irmãos eram idólatras no passado, agora convertidos no cristianismo, em aliança com Deus. Quem fez uma aliança com Deus, levanta a mão aqui, só quem fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus é coisa séria, é mudança de vida. A sua vida agora é diferente. Paulo, meus irmãos, ele apresenta o estado deplorável do homem sem Cristo. É deplorável. O homem sem Cristo, ele já não tem mais alegria. Olha o que é que Paulo diz, acompanha comigo, igreja. A Bíblia está aberta aí. Veja o capítulo 2. O que é que Paulo diz no versículo de número 12. Capítulo 2, versículo 12. Presta atenção.
Naquele tempo, olha o que Paulo diz para aquela igreja. Naquele tempo, a gente pode tomar emprestado também isso. Estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo você estava sem Deus no mundo, desorientado. O homem que não tem Deus é como uma folha seca, caída no chão, não tem rumo. Mas você que tem Cristo, você sabe, porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Pode vir o que vier, mas Cristo dá vitória à sua igreja. A igreja é vitoriosa, a igreja canta. Às vezes é um aperreio de semana, quando está lá na quarta-feira, está lá o crente. Quando está lá no domingo, está lá o crente. Não sei se está tão aperreado, tá? Mas ele está louvando ao Deus que Ele resolve aquilo que a gente não pode resolver. E ele diz aqui, ó, agora no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. A igreja pode dizer amém? Amém. A nossa paz não é desse mundo, amado. Jesus disse: eu deixo a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A nossa paz está em Cristo. A igreja precisa despertar. Eu sou A, eu sou B, é fulano se entrar, muda. Para com isso. É Jesus que é a solução da minha vida e da tua vida. Jesus Cristo é a única esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, acompanhando, no capítulo 2, Ele nos deu vida, estando mortos em nossas transgressões e pecado. Quem era a igreja dos Efésios? No passado, caminho do mundo, servindo a Satanás, eram os homens desobedientes, antes andavam no desejo da carne, e na vontade da carne, e na vontade da mente, e Ele deu vida. Você sabia que o crente tem um dono? Nós temos o Espírito Santo de Deus, e ele vai ficar triste, está aqui também, se você está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Você sabia que nós devemos orar: Senhor, me mostra, seja feita a tua vontade. Porque tem muita gente que está com sono, precisa despertar. Pelo que diz, desperta tu que dorme. Tem um sono. Se a gente for ver, por exemplo, um Jonas, dormia tanto, foi preciso um capitão dar um grito nele, porque estava dormindo. A gritaria dos marinheiros não acordou esse homem, a força do mar não acordou esse homem, porque está dormindo. Quem está dormindo, quem está sonolento, precisa despertar. A igreja tem que despertar, o homem precisa despertar, precisa buscar mais ao Senhor. Então, irmãos, o texto diz que andávamos no desejo da carne. É terrível. E Romanos, no capítulo 8, versículo 7, diz assim, o versículo 8: os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Precisamos andar no Espírito. Paulo diz assim, ó: nós éramos filhos da ira, assim como o mundo. Nem vou perguntar quem era para vir o culto aqui, porque o irmão ainda está sendo tratado ainda. Você sabia, pastor? Ainda está sendo tratado. Era e ainda está sendo tratado. Eu sou crente, mas não sou besta não. Se precisar do meu pé, já sabe, né? Mas aí tem que realmente ter mudado, porque Cristo transforma. Você vai fazer uma visita à olaria de Jeová, ele vai pegar o vaso, ó, vai amassar, cada cipuado, já viu massa sendo amassado para tirar a impureza, amassado, lapidado, aí você vai sair diferente. Quem era você, né? Era tão, mas agora é uma pessoa diferente. Éramos filhos da ira. No versículo 4 do capítulo número 2, ele diz assim: mas a misericórdia e o imenso amor fomos alcançados, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, em pecado, Cristo nos deu vida, Ele nos ressuscitou. Queridos irmãos, eu acho muito forte esse texto para o louvor da sua glória. O capítulo número 5, você pode acompanhar aí. Ele diz assim, que nós devemos andar com esse Deus em amor. Mas deixa eu chegar aqui, irmão. Veja, no capítulo 2, versículo 8 e 10, Paulo diz assim, que somos salvos pela graça. A gente já disse esse versículo, e a igreja sabe que não é mérito. Você não é bonzinho, não é? Ah, pastor, eu nem fumo, nem bebo e nem jogo, né? Não sei, parece que é do santo ou do esporte, sei lá, não jogo. Diz que não joga. Mas, irmão, do importante, eu quero dizer para vocês, muito mais do que isso, é ter uma vida com Deus. Quantas pessoas precisam confessar? Uma certa vez eu evangelizava alguém na repartição, ali na prefeitura do Recife, e alguém disse assim: olha, irmão, eu era seminarista, ainda não era pastor. Ele falou: olha, irmão, eu não preciso me converter, não. Eu não tenho pecado, não. Pecado não tenho, não. Vocês têm, eu não tenho, não. Eu sou um bom esposo. Pergunta à minha esposa. Eu sou um bom filho. Eu ajudo todo mundo, então não tenho pecado. Queridos irmãos,
A Bíblia diz que todos e destituídos foram do quê? Da glória de Deus. O homem pecou. E o salário do pecado é o quê, igreja? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse texto é muito forte. Paulo, ele diz assim, olha, estando nós mortos, ele nos ressuscitou. No capítulo 3, agora, a gente faz uma pincelada, por essa razão, Paulo, um exemplo para todos nós, ainda hoje, na igreja de hoje, no zelo, na pureza do evangelho, no amor à igreja, na paixão em anunciar o evangelho, na submissão a Cristo, na perseverança da salvação, em meia tribulação, Paulo sempre estava firme. E eu faço questão de pontuar isso, porque não é fácil. Todos nós temos lutas e às vezes a gente, quando está naquela luta acirrada, a gente está naquele momento crucial, às vezes a tendência é querer desanimar, e Deus está presente aqui falando para você: não desanime, porque ainda hoje eu mando nas ondas, eu mando no vento, eu mando no mar, e esse barco não vai afundar, porque Deus está conosco. Ele levanta e Ele repreende o vento. E Paulo, irmãos, eu estou avançando, e graças a Deus, amanhã também, se Deus permitir, vamos estar aqui pregando, mas no capítulo de número 3, versículo 14, os irmãos podem acompanhar. Paulo fala o seguinte, 3,14, deixa eu ler aqui. Ele diz assim, Paulo ora novamente. Paulo tinha orado pela igreja, e no capítulo número 1, versículo 15, Paulo orando pelos crentes, e agora no capítulo 3, versículo 14, Paulo ora novamente, e ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo era um crente fervoroso. Paulo era um missionário, um servo do Senhor, que sabia o que resolve a oração, irmão. Você sabia que a oração, ela muda, não é? A direção, mas a oração dá trabalho. Se eu fosse fazer aqui falar sobre irmãos que oraram na Bíblia, nossos irmãos, e receberam vitória, parecia tudo impossível, mas eles começaram a orar, e quando a gente começa a orar, muda. E Paulo fez: olha, por esta causa, por essas dificuldades que estamos passando, eu me coloco de joelho diante do Pai. A igreja com 17 anos, vai chegar a 18, vai chegar até a volta de Cristo, vai andando, mas tem que andar de joelhos, tem que se ajoelhar, tem que buscar a presença do Senhor. E Paulo diz: por causa disso, por essa causa, eu, prisioneiro de Cristo, eu me coloco de joelho diante de vós, diante do Pai. Eu, Paulo, me ponho de joelhos. Paulo não era apenas um preso em Roma, ele sofreu aprisionamento em Cesareia. A gente fazendo uma pesquisa, né? Outras prisões também, escárnio lá em Roma. E aqui, irmãos, ele sempre se ajoelhava, sempre orava e sempre encontrava sentido naquilo que acontecia na sua vida. Onde a gente está naquela situação, saiba que Deus está no comando, e é nessa situação que Deus vai te dar um livramento, que Deus vai te dar vitória. Ninguém quer estar passando por tribulação, mas Paulo, ele fala em Romanos 12:12, perseverai na oração, sede firme na esperança, e também na tribulação, e perseverai na oração. Paulo era e é um exemplo, as suas cartas para cada um de nós. Eu dobro o meu joelho, uma oração, fortalecimento espiritual. A igreja precisa orar, oração deve ser conforme a vontade de Deus. A igreja só existe por causa de Cristo. Cristo foi sacrificado, Paulo está dizendo, pela igreja. E quando a gente vai ministrar e celebrar a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do verso 3, Paulo fala do amor de Cristo, e fala para a igreja ter reverência, examinar-se o homem a si mesmo, para depois comer o pão. Não é de todo jeito. A igreja precisa entender o amor de Deus, o sacrifício do Senhor. A salvação, alguém já disse que é pela graça, mas não é de graça, foi um alto preço, o preço de sangue na cruz do Calvário, para nos salvar. Queridos irmãos, eu tenho que passear por aqui e falar para os irmãos sobre essa questão. Paulo, ele falava do amor que ele tinha à igreja. Eu faço uma pergunta a você, membro desta igreja, pastor, com a sua permissão: quem é membro dessa igreja? Os membros, pode ficar de pé, os membros da igreja. Glória a Deus. Você ama a sua igreja? Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Precisamos amar a nossa igreja, amar a sua igreja, orar por ela, ajudar sua liderança, fazer a obra, porque Deus tem um chamado. E Paulo, ele destacou isso naquela igreja, o amor que ele tinha. Embora, irmãos, tem uma situação aqui que lá na frente eu vou falar, a igreja,
A Bíblia, quem registra isso, depois de 30 anos, já não tinha mais aquela alegria. Você lembra, lá em Apocalipse capítulo 2, o que foi que o Espírito falou para a igreja de Éfeso? Eu tenho contra ti que tu deixasse o quê? Teu primeiro amor. Era uma igreja que Paulo elogia em alguns momentos aqui, mas ela deixou a fé. E aqui, meus queridos irmãos, é tão forte isso. Paulo diz assim, ó: eu tenho ouvido a fé que há entre vocês, entre o Senhor Jesus. Eu tenho ouvido do amor que vocês têm uns com os outros e pelo todos os santos. Ele está falando na igreja de Efésio. Depois de 30 anos, isso é no ano 62. Depois, lá para o ano 96, a igreja esfriou. Eu conheço tua obra, trabalha bem, tu tem até um cargo, tu contribui, mas tu não faz com aquela alegria que fazia antes. Eu tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. A gente tem que ter cuidado, por isso que a gente precisa despertar. Desperta, esse meu lado aqui dele vai dizer, desperta, somente isso. Aqui vai dizer igreja. Vamos lá? Desperta, igreja. A igreja precisa despertar, para a gente não perder a alegria. Davi, ele foi muito sincero em sua oração no Salmo 51. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Escola dominical não tem mais graça, ensaio é cansativo, cuidado com isso. Estou cansado vindo do trabalho, cuidado com isso. A gente já lembra que aquela alegria que tínhamos de cantar, de servir ao Senhor, agora tudo parece cansativo. O pastor está ficando mais velho, está chato e tal. Eu vi um amém, viu, pastor? Mas então, a gente parece que tudo é motivo para querer desanimar. Não desanima não. Não desanima, vai em frente, olhando para Cristo, o autor da nossa fé. E Paulo chama essa igreja, ele orou a Deus pedindo conhecimento para aquela igreja, mas não só conhecimento, sabedoria. A sabedoria adquirida pelo amor que excede a todo entendimento, está no capítulo 3, versículo 19. Não só é o conhecimento técnico, mas é preciso ter amor, buscar o Senhor, é diferente. É a sabedoria que vem do alto. E aqui no capítulo 3, no versículo 19, Paulo fala sobre isso. Toda a igreja vai ficar lendo essa carta, amanhã vai ser mais assim, muito mais forte, porque a gente vai entender melhor. Veja o que aqui Paulo fala: desperta a igreja, desperta. Efésios capítulo 4, 17, portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como os pagãos gentios na vaidade da vossa mente. Paulo está lembrando aquela igreja, esse foi o texto inicial que nós lemos, como eles eram antes, e não deve continuar assim, não deve andar da mesma forma. Agora somos novas criaturas, 2 Coríntios 5, 17, ele fala sobre isso, e é aplicável também, é uma nova criatura. Digo isto, no Senhor testifico, que não andeis também como andavam os gentios na vaidade do vosso próprio pensamento. Veja, irmão, se enrolava, não enrola mais. Ele vai dizer aqui. Se era uma pessoa, eu tenho um irmão, mas pastor, aquele irmão é crente, ele dá um balão, viu? Balão, ele está lutando. E ele está lutando, balão enganando. Enganando. Uma certa vez, infelizmente, às vezes a gente tem esse comentário, e é necessário até que se diga aqui, a gente para pensar, vou fazer um serviço ali, mas eu não vou mais não, desistir, o cara é crente. Que é isso, irmão? Crente é para dar mais testemunho ainda, sim ou não, igreja? É para dar testemunho, mas às vezes é um testemunho, precisa dar testemunho. E aqui Paulo começa a falar sobre essa novidade de vida. Ele diz assim: olha, agora nós estamos no Senhor, nós somos servos do Senhor. Aqui, irmãos, é uma igreja nova, novos propósitos, novos objetivos. A nossa vida agora está em Cristo. E aqui, amados, desperta a igreja. Santidade é oposta à dissolução. Já conhecemos a Cristo, então devemos deixar de prosseguir com os hábitos do passado, pois é contrária à realidade da nossa experiência com Cristo, é mudança de vida. E aqui, meus queridos irmãos, como a igreja precisa despertar, abandonar, se despir do velho homem, vestir-se do novo homem. Está no versículo 24, é forte essa palavra. Ele diz que a gente precisa se despir, é no capítulo 4, o versículo 24. Olha, o que é que ele diz aqui no verso 24? E vos revistais do novo homem,
criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Amados irmãos, essa mensagem é muito forte. Me parece que esse momento pós-pandemia, embora a pandemia ainda não terminou, mas aquele momento mais severo, a gente já não tem de UTI cheia, aquela coisa toda, aquela situação, e tem muitos crentes que agora só querem ficar em casa. Acostumando, não, mas está tão bom aqui no sofá, irmão, desperta tu que dormes. É hora da igreja estar na comunhão, é hora da igreja estar buscando ao Senhor. O profeta Isaías, ele avisa, buscar ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto ele está. Você vem, você vê seu irmão, canta junto, faz a coreografia junto, em casa lá, online, não dá para fazer isso não. Aí lá os irmãos, pastor, eu não estou indo porque ainda está na pandemia. Irmão, já todo mundo trabalhando, todo mundo para o supermercado, está todo mundo saindo. Se você puder, sai também. Aí teve um café da manhã, eu inaugurei um café da manhã, fiz um café da manhã rochedo lá. Café da manhã, todo mundo trazendo, café compartilhado, todo mundo trazendo aquele café bonito. Aí eu na televisão, assim, quer o café, irmão? Come pela televisão, come. Dá para comer ou não? Não, dá assim, só ver, não dá. Amados irmãos, aquilo ali é comunhão. A igreja precisa desenvolver a comunhão. Então, aqui o texto fala de vidas como era antes. Olha o que é que Paulo diz aqui, e essa palavra aí, segura aí juventude, segura aí adolescente, segura aí também toda a igreja. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Deus está presente, né, irmão? Deus está falando, desperta. Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que seja boa para edificação, conforme a necessidade, e assim vamos transmitir paz, graça aos que nos ouvem. As pessoas gostam de ouvir, aquela pessoa que tem paz, que transmite paz. Então aqui Paulo começa a mostrar uma série de situações. Ele só, olha irmão, não entristeçais o Espírito Santo, porque você foi selado pelo Espírito Santo, e agora é um novo viver, é uma nova criatura. E aqui, amados irmãos, a igreja precisa despertar. Preste bem atenção, não é o final da mensagem, mas a gente está partindo para esse ponto. Presta atenção. Tema, renovação é sugerido aqui no livro de Efésios. Mudança, despertamento deve ser renovado. Essa renovação, sabe o que implica? Em mudança de vida. Você agora está em Cristo, é uma nova criatura, mudança de vida. E aqui Paulo diz assim, nós temos agora, na verdade, um desmembramento do mundo ao qual você fazia parte anteriormente. Pessoa que na faculdade sabe que o amado é crente e canta no coral. Nem sabe. Teve um susto quando viu uma vez uma foto. Tu é da igreja? É. Não, eu sou do serviço secreto de Jesus. Como se tivesse isso, não tem, né? Esse serviço secreto não existe. Nós precisamos anunciar. E onde estiver, vão sentir o cheiro, o perfume de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Olha, irmão, o que é que diz aqui, Agora você serve unicamente a Jesus. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, sim ou não? Não podemos. Ou você agrada um, ou aborrece o outro. E diz mais aqui, agora, irmãos, há uma adesão a Cristo. Seu novo Senhor é Jesus, é o seu Salvador, a quem receberam e confessaram. Agora eu e você, todos nós, igreja, despisse do velho homem e vestisse do novo homem. Olha o que ele diz aqui. A ideia dominante desse texto, aqui no grego, tal, o que ele significa é a seguinte: transformação total. Nascido do Espírito. Você lembra que tem lá em João capítulo 1, veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o quê? Poder de serem chamados filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de quem? De Deus. E se nós somos de Deus, a gente precisa ter um novo comportamento. Eu mesmo não falo não. Se quiser, fale comigo, vai lá e fala. Eu não perdoo, não, perdoa, porque Jesus diz não só 7, mas 70. Ou a gente é ou não é. E Deus que tem a misericórdia da igreja, do seu povo. Eles, irmãos, uma certa vez eu ouvi um comentarista falando que a gente agora, nesse momento que a gente está passando, não é muito... A gente pode ganhar almas, mas a gente tem que ganhar os irmãos da igreja, que muitos se afastaram da fé em Cristo, estão vivendo uma vida diferente agora, longe do Senhor.
E aqui a ideia dominante é que nós somos pessoas diferentes agora, nova criatura. O que Paulo está dizendo ao longo de todo esse parágrafo, começa do capítulo de número, capítulo 4, 17, até o 21, que ele fala em questões da igreja, para aquela igreja despertar, não dar lugar ao diabo, dar lugar a Deus, ser uma vida diferente, abençoar, amar. Ele está dizendo assim, olha, desfaçam o velho homem e adote o novo. Repita comigo. Desfaçam o velho homem, agora é o novo. É uma nova criatura. A falsidade tem que dar lugar à verdade. A ira pecaminosa tem que dar lugar à ira não pecaminosa. Porque a gente se aborrece ainda, viu, irmão? Mas irai-vos e não pequeis. Mas não vamos dar lugar ao pecado. Vamos estar aí pedindo a Deus que esteja controlando. Tem um dos frutos do Espírito, é domínio o quê? Próprio. E Deus vai dar isso. Tem dado isso à sua igreja. Olha o que é que ele diz aqui, ó. O hábito de roubar seja substituído agora pelo hábito de compartilhar. A conversão indecente dê lugar pela uma vida agora santificada. A amargura, a ira, a cólera, agora tem que dar lugar à bondade. Deixa eu ver meu relógio, já passou a hora desse jeito, pastor. Vamos embora, né? Mas olha, deixa eu só fazer aqui um troço para a gente concluir a igreja em oração. Nos seminários, cuidado, pastor, diga que vai concluir uma vez, diga que vai concluir duas vezes, ninguém acredita mais não, viu? Não vai concluir não, né? Mas agora a gente está chegando ao final, presta atenção. Despertamento espiritual, fique bem atento. Eu fiquei em pé até agora, fique em pé um pouquinho vocês também, vamos ficar. Vê o pregador, fica em pé aqui, a não ser que você não possa ficar de pé. Olha, veja o que foi dito. Por isso que foi dito, desperta tu que dorme. Mas quem foi que disse isso? Desperta tu que dorme. Vocês procuraram isso onde foi? Alguns estudiosos dizem que na verdade era um hino que Paulo estava cantando. Lembra daquele corinho que Paulo, desperta tu que dorme? Era um corinho que Paulo cantava. Alguns sugerem isso, que era uma música. Desperta tu que dorme. Não tem música que chama a atenção da gente? Desperte. Porque Deus tem algo na tua vida. E aqui, irmãos, presta atenção. O apóstolo está exortando com veemência a igreja cristã a viver urgentemente um verdadeiro despertamento. Tal repreensão nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual na vida das igrejas, em tese, de forma geral. Veja alguns exemplos da sonolência. Eu quero dar quatro exemplos. Primeiro, o sono da imprudência. Tem esse sono, viu? Sono da imprudência. A sonolência de Sansão. Está lá em Juízes, capítulo 16, verso 9. Tal sono lhe custou a moral, a honra, a força e morreu. Crente, servo do Senhor, mas deu lugar ao sono e não ficou atento. Segundo sono aqui. O sono da indiferença. Aqui se refere a Jonas. A sonolência de Jonas, 1,15, tal sono lhe custou densas tempestades, terríveis prejuízos aos que estavam na sua companhia. Eu já vi certa vez uma palavra dizer assim, ó, tem casa que está sendo sacudida, tem casa. Não sei porque na minha casa é luta em cima de luta. Sabe o que é? Às vezes tem um Jonas escondido lá dentro. Quando você vê o negócio sacudindo mesmo, tem alguém desobediente que deveria estar fazendo a obra e não está. Você sabe que Deus chama e cobra? Deus chama e cobra. Às vezes as coisas estão se balançando dentro de casa. É um Jonas escondido. Tem um Jonas escondido lá. E você procura saber quem é e ora por ele. É só, essa luta aqui é por causa de tu. Eu sei porque está vindo isso tudinho, o Jonas disse. É por causa de mim. Foi ele que disse. E se você me jogar no mar, se acalma. Disse ou não disse isso? Ele sabia que a culpa era dele. Sabe o que Davi disse? Eu conheço o meu pecado. E a minha iniquidade está sempre diante de mim. A gente sabe onde pisou na bola. A gente sabe o que está fazendo que não está agradando a Deus. Nós somos servos do Senhor, a gente sabe. Isso não está agradando ao Senhor. E Deus está falando nessas conferências que nós somos nova criatura. Desperta tu que dormes. Presta atenção. O sono da imprudência, Juízes, Sansão. O sono da indiferença, Jonas. Não vou falar, pregar sobre Jonas. Mas tem o sono da displicência. A sonolência dos apóstolos. Jesus disse assim, você não pode orar nem uma hora comigo. Vamos orar. E eles dormiam. Lembra disso ou não? Vamos orar de novo. Dormia de novo. O pastor está chamando para orar, mas a gente está dormindo.
Deus está nos chamando para invocar o nome dele. A gente está dormindo. O povo vai perder aquela alegria, aquele brilho, aquela unção, porque a gente está faltando oração. Eu queria que a igreja levasse isso muito a sério. Deus está nos chamando para uma vida diferente, uma vida de oração. Deus quer fazer muito mais aqui nesse ministério, nesta igreja, lá na igreja onde Deus me colocou lá, há 24 anos já, pastor. E eu sei que Deus está querendo uma coisa nova, está me consumindo isso. Está me consumindo. E a gente está conversando com cada departamento, cada ministério. Deus quer algo mais. Deus quer algo melhor para a vida da gente, irmão. A gente se acomodou já. Não, eu já dou um dízimo ali, eu já faço minha parte. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais. Olha o que é que ele diz: ao que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Deus está falando com você, eu não sei nem de onde você veio. Deus está falando com a gente aqui. Você não tem, Deus quer dar mais. Lembra aqueles 5 talentos? Trabalhou, ganhou mais 5. O que tinha 2, trabalhou, ganhou mais 2. E quem tinha 1, enterrou. Cuidado. Cuidado que você está enterrando, você é uma bênção. Mas você está enterrando um talento que Deus lhe deu. Servo mau, infiel. Jesus disse isso, viu? Ele é misericordioso, mas ele é justiça também. E aqui, meus irmãos, ainda tem um sono da distração. Eu achei até interessante o sono da distração. Veja, a sonolência de Eutico, está em Atos 29. O sono dele custou uma horrível queda. O camarada pregando e ele dormindo caiu. Ou não foi? E o apóstolo Paulo orou e ali ele ressuscitou. Tais sonolências, igreja, resultam diretamente da indolência humana, que tende a negligenciar a importância e a seriedade do reino de Deus. É importante o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Deus, ele conta conosco. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente colocar Deus em primeiro lugar, quem vai enviar é Deus. Deus manda, Deus faz milagre, porque em primeiro lugar é Jesus. Portanto, vede como prudentemente anda. Nós devemos despertar andando prudentemente. Veja como é que está andando. Como andais, não como nécio, mas como sábios. Efésios 5,15. Não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Andando na luz, porque no outro tempo você era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Efésios capítulo 5, versículo número 8. Andai como filho da luz. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Os dias são maus. Está na hora de a gente se apressar mais. Se apresse mais. E aqui, compreendendo a vontade do Senhor. Isso eu vos digo, conhecendo o tempo. Já é hora de despertar-me do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos. Discernindo o tempo. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Quanta gente prometeu: Senhor, se eu me livrar desse vírus, que vírus triste, meu Deus, eu estou espirrando, eu não estou sentindo cheiro de nada, entupido o nariz, né? Estou sentindo nada. Aí começou a prometer coisa a Deus. Depois viu que estava bom, esqueceu. E Deus vai cobrar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Devemos compreender a vontade do Senhor. A igreja pode ficar em oração nesse momento. Incline sua cabeça. Incline sua cabeça. Compreenda o que Deus está falando aqui, desde que a gente chegou aqui nesse culto. Através do louvor, através da palavra. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, verso 17. Olha o que ele diz: fazendo a vontade do Senhor, para que no tempo que lhe resta, eu não sei quanto tempo você resta, nem eu, para a minha vida, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas agora adiante você vai servir a Deus, servindo ao Senhor. 1 Pedro 4, versículo 2. Experimentando a vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, 12. Enchendo do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Existem diversas advertências, e Deus está falando com a sua igreja, advertências bíblicas contra a sonolência espiritual. Somos constantemente exortados a vivermos em plena sobriedade. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5,6. Infelizmente,
alguns irmãos nossos encontram espiritualmente dormindo, na indolência, na insensibilidade, insensatez e inatividade. Não está fazendo mais nada. O inimigo, que Satanás, ele age justamente quando estamos dormindo ou cochilando. É exatamente onde correm os maiores assaltos aos lares e terríveis acidentes. Desperta a igreja, para que não seja usurpada pelo inimigo a tua paz. Desperta, igreja, para não sofrer trágicas e desastrosas colisões na estrada da vida. Desperta, igreja. É tempo de despertar, para que o Senhor, quando vier, não nos encontre adormecidos, para que vindo de improviso, não nos ache dormindo. Marcos 13:36. Quando estamos de viagem, irmãos, nós estamos aqui de passagem, é preciso despertar. E que Deus nos ajude. Eu queria que a igreja agora inclinasse a cabeça, por favor. Vou passar a palavra para o pastor. Se aproxime, pastor. Pode se aproximar o pastor. Eu vou passar a palavra para ele, mas eu queria saber o seguinte: quantos sentem no seu coração? Eu não estou chamando você para ser crente, que crente você já é. Que essa conferência, essa mensagem de despertamento é para você. Quem sente no seu coração? Faça o sinal com a sua mão. Deus te abençoe. Lá atrás, uma vida. Tem outra aqui, 3 vidas. Não estou chamando isso aqui à frente, não. Estou dizendo que essa mensagem é significativa para você. Você sabe que Deus está falando, você precisa despertar. Mais alguém dessa igreja, da IEBT? Amém, amém. Mais vidas. É preciso despertar. Passa a palavra para o pastor da igreja. O pastor está vindo para continuar. Eu já estou vendo que a hora avançou, mas eu queria dizer uma coisa a você, irmão. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco, nem amanhã, daqui a pouco. E Deus deu a você e a mim uma oportunidade de a gente estar aqui. Eu achei o pastor um pouco meio, eu disse, meu Deus, o que é que ele está fazendo? Ele fez, pastor, próximo ano, daqui um ano o senhor vem pregar? Eu disse, né? Venho. Eu disse, daqui um ano, será que eu vou estar vivo, meu Deus? E Deus me deu vida e eu estou aqui. E eu quero dizer a você, tem pessoas que você procura um lugar e não acha mais ela. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você olha para o lugar e cadê aquela pessoa? E a gente não sabe amanhã. 6 vidas levantaram a mão. Tem mais alguém que, pastor, eu preciso despertar. Amém? Eu preciso despertar. Tem mais alguém que sente isso no coração? Isso aqui, sabe, irmão? Eu poderia ficar alegre com uma vida só. Já tem 6, 7. Amém? Mais um ali, ó. 8 vidas. Quem é você? Não precisa vir aqui à frente, não. Isso é contigo e com Deus. É contigo e com Deus. Talvez você passe muito tempo nas redes sociais. Talvez você passe muito tempo na televisão, assistindo um filme. Mas para ler a Bíblia está difícil. Precisa de um despertamento ou não? Sabe quando é que você precisa de um despertamento? Quando é mais fácil ler o jornal do que a Bíblia. Eu vou terminar e passar a palavra para o pastor. Mas é uma obrigação. Eu sinto em mim. Você que levantou, se você desejar, o pastor quer fazer uma oração, sai do seu lugar, vem para cá. Corajosamente venha. O pastor está chamando e eu vou receber a orientação dele. Nós vamos orar por você. Deus está fazendo algo na sua vida. Algo novo. Algo novo. Essa palavra não é por acaso. Não tenha vergonha de nada. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem chamado você. Ele não chamou só uma vez, não. Chamou 2, chamou 3. E não está tarde, não. Tarde a gente vivia no mundo, nos bares, nos lugares diferentes. Hoje você está na casa do Senhor. Está aqui, Deus está chamando você. Está vindo mais gente, pode vir. Venha que a gente quer orar por você. Venha, enquanto é dia, pastor. À noite vem, não vai dar tempo para nada. Tem mais vida. Você da igreja ajuda essa pessoa. Talvez você é desse ministério já faz tempo e você anda ultimamente meio parado. É hora de despertar. Deus está chamando você. Venha para cá e Deus vai dar força. Você está até fazendo, mas sente aquela fraqueza. Não sente mais alegria de orar. Deus vai fazer uma mudança nesse aniversário. 17 anos, fica na história da igreja. Deus está despertando esta igreja. Quem é você? Corajosamente. Pastor, quase que eu não vinha hoje. Aí deu um problema, quase que eu não vinha, mas vim. Pois Deus trouxe você. Foi Deus que trouxe você. Porque Ele quer fazer algo especial na tua vida e na tua casa. Tem mais alguém? Você, não importa a sua igreja. Não estou falando só para essa igreja, não. Se você sente que Deus falou com você do começo ao fim nessa mensagem e você está precisando do despertamento, você já não consegue nem se alegrar mais na casa do Senhor.
Quem é você? Venha para cá. Nós vamos orar. E você não só veio para esse culto, você vai sair daqui diferente. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Está vindo mais gente. Glória a Deus. Quantas vidas? Quem é você? Isso, glória a Deus. Pastor, sou crente, viu? Eu sei que eu sou, mas eu estou me sentindo perseguido. É uma perseguição espiritual, é uma luta. Eu durmo mal, acordo mal, a minha vida está uma agonia. Jesus Cristo quer mudar tudo isso e quer te dar paz. Deus falou com você. Quem é você? Em nome de Jesus Cristo. É para a glória de Deus. Agora olha a divisa. Desperta tu que dormes. Levanta-te. Você tem que sair do lugar. Olha, o filho pródigo, se não se levantasse, ele nunca receberia um abraço do pai. Nunca. Mas ele disse: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: eu pequei contra o céu e perante. Era filho, viu? Mas voltou. Se você quer receber um abraço de Deus nessa noite, um abraço bem forte, festa no céu, você tem que voltar. Você tem coragem? Você vem devagar, se arrastando, mas venha. Porque Deus tem um negócio na sua vida e é diferente. Para a glória de Deus. Amém. É para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor, Amém. continue. Amém.